Série Técnicas Avançadas de Treino ou Métodos Intensificadores de Treino. Técnica Bicep. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma técnica avançada, muito praticada nas academias, uma excepcional técnica avançada. Vocês vão conferir todos os detalhes. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e sejam bem-vindos ao canal Dan Champions. Série Técnicas Avançadas de Treino, a única série do Brasil que vai apresentar todas as técnicas avançadas que existem, e serão mais de 30, muitas técnicas maravilhosas que vocês vão aprender aqui a executar no dia a dia. Bom, primeiramente vamos traduzir a palavra bicep, né? By, dois ou dupla nesse caso, tá? Dupla, set é série, então dupla série. E aí vocês vão entender o porquê que tem esse nome. O objetivo da técnica: tensão mecânica e estresse metabólico. A princípio pode parecer meio estranho, né? Porque são antagônicos, né? Ou seja, tensão mecânica tem a ver com, falando de modo simples para vocês entenderem, tem a ver com uma carga mais elevada e menos repetições. Estresse metabólico tem a ver com mais repetições e menos carga. Então, a princípio parece que é estranho, né? Uma técnica ter ao mesmo tempo objetivo tensão mecânica e ao mesmo tempo como estresse metabólico. Mas depois eu vou acabar explicando para vocês direitinho, para vocês poderem entender. O outro objetivo dessa técnica é promover mais hipertrofia e também mais resistência. Outro objetivo da técnica é fazer com que o treino fique mais denso, ou seja, dure menos. Então você vai treinar em metade do tempo. Para ser mais preciso, 40% mais rápido. Então um treino que você levaria ali na média de 1 hora, você irá finalizá-lo em 35 minutos. Então essa técnica é ótima para quem tem pouco tempo na academia e precisa acabar o treino em bem menos tempo. Outro objetivo da técnica: quando você faz a técnica bicep para 2 músculos grandes seguidos, então vamos supor 2 exercícios de costas, 2 de peitoral ou 2 de quadríceps, você acaba melhorando a resistência. Como é bastante cansativo fazer 2 exercícios seguidos sem descanso, que eu vou estar explicando para vocês no detalhe, né? Então isso faz com que você acabe melhorando o sistema cardiorrespiratório. E um outro objetivo é você também queimar mais calorias, porque como você faz uma série e nenhum descanso ou muito pouco já faz a outra, isso acaba também fazendo com que você queime mais calorias. Um outro objetivo é obter mais pump. Então, por exemplo, você faz um exercício, né, uma série de, por exemplo, 12, 15 repetições. Na sequência, você vai fazer uma outra série de um outro exercício combinado, cerca de 12, 10 repetições. Com isso, você vai acabar fazendo 20, 25 repetições. E, segundo estudos, o pump ele é comprovado como um indicador, né, uma coisa que favorece também a você obter hipertrofia. Então, sempre quando você faz séries com 15, 20 ou mais repetições, isso acaba favorecendo bastante o pump muscular. Então isso acaba sendo muito bom para resultados de hipertrofia. E se vocês quiserem ver uma técnica avançada específica, deixe aqui nos comentários. Dan, gostaria de uma técnica tal, XYZ. Ou você pode falar assim: Dan, eu queria agora uma técnica mais voltada para hipertrofia, mais voltada para resistência, mais voltada para força máxima. Então, só deixar aqui nos comentários. A técnica bicep é uma das técnicas mais executadas, mais comuns nas academias. Mas, pessoal, a grande maioria das pessoas, sei lá, cerca de 90 a 95% fazem errado. Eu já vou estar explicando para vocês o porquê que as pessoas acabam fazendo a técnica errada, achando que é uma outra técnica e vice-versa, tá? Valendo lembrar que muitas técnicas avançadas existe mais de uma versão ou adaptação. E necessariamente uma versão ou adaptação não é errada. E sim, vai depender no nível do aluno, se ele é iniciante, intermediário ou avançado, e vai depender da estratégia que ele for utilizar de acordo com a técnica avançada. Muito bem, como é a técnica? Você vai fazer 2 exercícios seguidos para o mesmo grupamento muscular sem descanso. Somente depois de fazer essas 2 séries de cada exercício seguido, que aí você vai descansar. Então vou dar um exemplo para você. Então você vai fazer, vamos supor, supino reto, seja com halteres ou na máquina. Na sequência, sem descanso nenhum ou muito pouco descanso, é só o tempo de você pegar os halteres e, por exemplo, fazer crucifixo com halter ou crucifixo máquina. Um outro exemplo é você vai fazer bicep para costas, né? Então você vai fazer um exercício para puxar da frente e na sequência você vai fazer, por exemplo, o pull down, né? No crossover. E também como exemplo podemos utilizar rosca Scott, máquina ou livre. E aí na sequência você faz, por exemplo, rosca direta com halteres ou com barra. Muito bem, e por que a grande maioria das pessoas fazem errado a técnica bicep? Tem muitas pessoas que confundem a técnica bicep como, por exemplo, técnicas de exercícios compostos. Então eu vou dar algum exemplo para vocês. Então a pessoa acha que a técnica bicep é, por exemplo, fazer um exercício de peitoral e depois um exercício para tríceps.
isso é uma outra técnica avançada. Então, a técnica bicep obrigatoriamente tem que ser feita com um mesmo músculo, ou seja, você tem que fazer 2 séries para o mesmo grupamento muscular. Então, conforme eu dei sempre para vocês, se vocês fazem o primeiro exercício supino reto, que é para peitoral, na sequência, sem descanso, vocês vão ter que fazer um outro exercício também para peitoral. Então, por exemplo, técnicas de exercício composto, então nós temos técnica agonista-antagonista, a técnica agonista-sinergista e a técnica agonista-agonista. Eu fiz um vídeo aqui no canal que eu explico detalhadamente sobre essas técnicas, as diferenças entre elas. No final aqui do vídeo eu vou indicar para vocês, tá? Vou colocar aqui no card para vocês estarem, caso vocês queiram, vendo esse vídeo que eu explico detalhadamente sobre tudo isso. Ah, e uma observação. Tem 3 maneiras de você fazer a técnica bicep. Uma delas é o quê? Você vai fazer 2 exercícios multiarticulares. Então, vou dar aqui como exemplo. Você vai fazer um supino reto com halteres, né? E aí depois você vai fazer também supino, só que inclinado, tá? Ou seja, os 2 são multiarticulares, porque quando você vai fazer o exercício de peitoral, que é multiarticular, além do peitoral você também pega deltóide anterior e tríceps. Um outro exemplo é você fazer um exercício multiarticular com um monoarticular. Então aí agora eu vou dar o exemplo do supino também, supino reto com halteres. E na sequência você faz o crucifixo com halteres. No caso do crucifixo com halteres, você está trabalhando apenas o peitoral. Tem um pouquinho de anterior de ombro, tem um pouquinho de bíceps também, mas você acaba movendo só uma articulação, né? Só a articulação do ombro. E quando é exercício multiarticular, ó, eu estou trabalhando a articulação dos cotovelos e a articulação do ombro. Por isso que é multiarticulares ou biarticulares. E a terceira maneira é você fazer 2 exercícios monoarticulares. Então vou dar um exemplo, você faz primeiro rosca Scott, na sequência faz rosca direta com halteres ou com barra. Ou seja, os 2 exercícios são monoarticulares. Por quê? Só estou trabalhando apenas uma articulação, que é a articulação do cotovelo. Seja na rosca Scott ou seja na rosca direta. E um detalhe, você não deve fazer primeiro um exercício monoarticular e na sequência um multiarticular. Então, por exemplo, você não pode inverter a ordem, fazer primeiro, nesse caso dando exemplo do, você vai trabalhar o peitoral, crucifixo com halteres, que é monoarticular, e depois fazer um supino reto com halteres, que é multiarticular. Porque aí, pessoal, já é outra técnica avançada, que se chama técnica de pré-exaustão. Inclusive, brevemente eu vou fazer um vídeo falando sobre essa técnica, os benefícios, e ela é bem diferente da técnica bicep. Muito bem, fiquem até o final do vídeo e vocês vão ver as dicas do Dan, que são aquelas dicas sensacionais que vocês não vão ver em lugar nenhum. E nesse vídeo tem 5 dicas do Dan, sensacionais. Uma só já estaria bom demais. 2, melhor ainda, 5, maravilhoso. Muito bem, eu vou mostrar a técnica bicep nos exercícios supino inclinado com dumbbells e crucifixo inclinado com halteres. Caso vocês não saibam fazer esses 2 exercícios ou um desses 2, indico para vocês uma série que eu tenho aqui que se chama Série Execução Perfeita, que é a série número 1 do Brasil, que tem mais vídeos de exercícios com execução perfeita, já são no total mais de 140, e também são os vídeos que tem mais detalhes de execução, dicas do Dan, dicas de alta performance, entre outros. Então, confere lá, Dan Champions, Série Execução Perfeita, que vocês vão ver mais de 140 vídeos. Muito bem, já vou mostrar a técnica para vocês, mas antes, se inscreva no canal. Aproveite a oportunidade para você ter acesso a vídeos como esse, que possam te ajudar a chegar no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e, obviamente, prevenir lesões. Muito bem, selecionei aqui uma carga não tão pesada, tá? 26 quilos cada dumbbell. E ali eu tenho um par de 8 quilos cada halter, né? 8 quilos cada halter. Geralmente crucifixo eu faço com mais que isso. Mas por que eu não posso colocar uma carga muito elevada num segundo exercício, que é o do bicep? Porque como eu não vou ter descanso entre uma série e outra, se eu boto mais carga ali, que é o que geralmente faço quando eu faço só a série sem usar técnica avançada, eu não ia conseguir fazer mais que, sei lá, 2, 3, 4 repetições. Então, para que não saia muito pouca repetição, eu diminuo a carga. E aí vocês vão entender na prática o porquê tem que ser desse modo e todos os detalhes da execução, etc. Muito bem, vamos lá. Vocês vão perceber que eu vou fazer o primeiro exercício sem descanso, ou vamos dizer assim, com descanso mínimo, eu já faço o crucifixo inclinado na sequência.
Vocês vão perceber, obviamente, que eu estou, né, com um pouquinho de falta de fôlego. Mesmo eu tendo um bom condicionamento cardiorrespiratório, sempre você vai fazer biset ou triset, que é uma técnica avançada, igual essa, a diferença é que são 3 exercícios seguidos. Vocês vão acabar ficando ofegante. E depois eu vou falar alguns detalhes sobre isso, porque para algumas pessoas não é tão indicado o biset, para outras sim, para outras em alguns exercícios, depois eu vou estar explicando mais. Bom, conforme vocês viram, fiz o supino inclinado com halteres, com descanso mínimo, só o tempo de colocar os dumbbells no chão, já fiz o crucifixo. Com os dumbbells, o primeiro exercício, eu acho que eu fiz, se eu não me engano, 11 repetições, tá? 11 ou 12. E na sequência, eu fiz o crucifixo inclinado com halteres, e eu fiz 7. Conforme eu falei pra vocês, se bota uma carga mais elevada, que eu aguentaria fazer com 12, talvez até 14, se fosse para 6 repetições, por exemplo. Mas quando é B7, tem que reduzir bem a carga, senão você não consegue fazer o segundo exercício. Então, conforme vocês viram, descanso mínimo entre um exercício e outro, então realmente é cansativo, e você tem que saber selecionar os exercícios que vocês vão fazer. Igual eu falei, eu selecionei um multiarticular, e na sequência eu fiz um monoarticular, e eu vou estar explicando mais para vocês com relação a isso. Muito bem, conforme eu falei no início do vídeo, essa técnica tem como objetivo simultaneamente tensão mecânica e estresse metabólico. E o porquê disso? Então vamos supor, eu fiz 11 repetições na primeira série, foi supino inclinado com halteres. 11 está mais voltado para a tensão mecânica, muito mais do que para estresse metabólico. Porque estresse metabólico, geralmente é quando é 15 repetições para mais. E eu poderia ter feito menos, né? Eu poderia ter botado uma carga um pouquinho maior, ter feito, por exemplo, 8 repetições, 6 repetições. Ok, então, primeira série mais voltada para a tensão mecânica. A segunda série, eu fiz 7 repetições. Até aí vocês devem ter pensado, também é tensão mecânica. Mas não, nesse caso o que acontece? A primeira série, ok, foi mais voltada para a tensão mecânica, que foi 11 repetições. Só que nesse caso eu tenho que somar, porque não teve descanso entre as séries. Então, essas 7 repetições que eu fiz no crucifixo inclinado com halteres, tem que juntar essas 7 mais as 11. Então são 18 repetições. 18 repetições, somando os dois, no caso da segunda série, né? A segunda série é mais voltada para estresse metabólico. Então na primeira série foi mais tensão mecânica. Na segunda série, juntando com a primeira, que dá um total de 18 repetições, é mais voltado para estresse metabólico. Então por isso que parece meio estranho, né? Antagônico, né? Tensão mecânica versus estresse metabólico. Mas nesse caso, está explicado por que essa técnica bicep trabalha simultaneamente tensão mecânica e estresse metabólico. Ah, e uma dica. Eu indico a vocês o primeiro exercício da técnica bicep não fazer mais que 12 repetições e o segundo exercício não fazer mais que 8. Eu vou explicar. No primeiro caso, por que não fazer mais que 12? Porque como a ideia é trabalhar tensão mecânica, se você faz 15 ou mais, aí você já começa a primeira série trabalhando mais com o objetivo de estresse metabólico, sendo que o estresse metabólico é mais para a segunda série, conforme eu falei agora há pouco. Então, ok, você vai botar uma carga mais elevada para fazer até 12 repetições. No segundo, por que o ideal é não passar de 8? No máximo 10, vai, mas eu prefiro até no máximo 8. Porque pensa bem, você faz a primeira série, você faz até a falhar, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar na execução, vocês perceberam, não sei se vocês perceberam, eu treinei os dois até falha. Então, o que acontece? Se você já treinou até falha o primeiro exercício, se você no segundo vai fazer 12, 15 ou mais repetições,
a carga tem que ser muito baixa, porque aqui você já fadigou bastante. Então, se você ainda conseguir fazer mais 12, 15 ou mais, é porque você colocou uma carga muito baixa. Porque mesmo fazendo, no caso, 7 repetições, vocês viram que tive que reduzir a carga, mesmo fazendo 7 no segundo exercício. Imagina então se eu fosse querer fazer 15 ou mais. Eu teria que botar halteres ali de, sei lá, 3, 4 quilos. Então, na primeira série faz uma carga mais elevada, procura não passar de 12. E na segunda série, você coloca uma carga menor para conseguir fazer pelo menos ali 6 repetições. Muito bem, já vou passar para vocês agora as dicas do Dunks. São 5 dicas sensacionais que eu separei para vocês nesse vídeo. Mas antes, caso vocês queiram me contratar para ser o seu personal trainer, para poder levar vocês a ter o máximo de performance, chegar no objetivo da melhor forma possível, mais rápida, e obviamente prevenir lesões, estou eu aqui, inclusive dando aula nessa academia maravilhosa, que é a maior academia da América Latina e a melhor academia do Brasil, Aaron Bag. Muito bem, vamos lá. Dica do Dan número 1. Se você for utilizar a técnica bicep para fazer exercícios para bíceps, tríceps, deltoide medial ou trapézio, por exemplo, você deve trabalhar em ângulos diferentes, comparado o primeiro exercício com o segundo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vou usar a técnica bicep para bíceps. Então, eu vou fazer, por exemplo, o primeiro rosca Scott. Olha o meu braço, como é que está o ângulo do meu braço. Ele está na diagonal para baixo. Dependendo do rosca Scott, quando é máquina, tem algumas máquinas que o seu braço fica na horizontal. Ok. No segundo exercício, você vai fazer, por exemplo, uma rosca direta, com barra, com halter, enfim. E o porquê disso? Se você, por exemplo, vai fazer 2 seguidos com o mesmo ângulo, então vamos supor, você faz primeiro rosca direta com barra W. No segundo, você vai fazer rosca direta com halteres ou rosca martelo. Percebam que o meu braço está no mesmo ângulo. Então, eu diria que nem se caracteriza um bisete. Por quê? A ideia do bisete é você fazer 2 exercícios seguidos sem descanso, mas você trabalhar fibras diferentes da mesma musculatura. Então, se eu faço aqui rosca direta com barra W e depois rosca direta com halteres ou martelo com halteres, eu estou trabalhando as mesmas fibras ou muito parecidas. No caso do martelo é menos mal, né? Porque ainda pelo menos trabalha mais o bíceps braquial. Trabalha mais o braquial e não só o bíceps. Então a ideia é você trabalhar em ângulos diferentes para você ter um melhor resultado e aí sim caracterizar realmente uma série bicep com o intuito de você obter mais hipertrofia, entre outros benefícios. Então varia o ângulo. Eu vou dar um outro exemplo agora. Você vai fazer tríceps pulley com a barra e aí depois você pega a corda. Praticamente o mesmo exercício. O ideal seria você fazer o quê? Faz o tríceps pulley com a barra ou com a corda, não importa. Aí depois você faz um tríceps testa com a corda ou com a barra. Olha como eu mudei o ângulo do meu braço. Então, isso dá uma diferença muito boa. Em exercícios multiarticulares, mesma coisa, tá? Então, no caso, por exemplo, de peitoral e costas, né? Que se você vai fazer para exercícios multiarticulares, o que você deve fazer? Então, por exemplo, em vez de você fazer supino com halteres e depois fazer um supino com barra, por exemplo, perceba que eu estou trabalhando o mesmo movimento e a mesma porção, ou seja, porção média do peitoral. O ideal é eu trabalhar outra porção. Então, vamos supor, eu posso fazer um supino reto com halteres, por exemplo. E aí depois eu posso também fazer o supino, só que aí inclinado com halteres. O movimento muda um pouquinho, né? Aqui eu estou jogando para cima, fazendo de conta que estou deitado. E aqui eu estou jogando para cima na diagonal. No primeiro eu trabalhei porção média do peitoral, no segundo eu trabalhei porção superior do peitoral, ou seja, porção clavicular. Isso vale também, por exemplo, para costas. Você não vai fazer, vamos supor, uma remada máquina e aí depois você faz uma remada no crossover com corda ou com barra. O que você pode fazer nesse caso? Você faz um pulley frente, que trabalha mais a lateralidade do músculo latíssimo do dorso, e aí depois você faz uma remada. A remada vai trabalhar mais a parte de volume, de espessura do latíssimo do dorso. Então, no primeiro trabalha mais a largura, a lateralidade, o outro trabalha mais volume, a espessura. Então vocês podem usar essa tática para todos os exercícios que vocês for fazer. Trabalhar ângulos diferentes para trabalhar fibras diferentes, ou trabalhar porções ou movimentos diferentes para trabalhar porções diferentes do mesmo músculo.
Dica do Dan número 2. Em vez de você fazer 2 exercícios multiarticulares, aconselho vocês a fazer um multiarticular e depois um monoarticular. Então, por exemplo, eu fiz o supino com halteres, que é multiarticular, certo? Trabalha mais a porção medial do peitoral. Eu fiquei na mesma posição, só que o crucifixo, ele tem como característica trabalhar mais essa porção externa do peitoral. Também, obviamente, trabalha o peitoral medial. Mas eu dou mais ênfase nessa parte externa do peitoral, mais próximo do deltoide. E aí, o porquê o ideal é você fazer assim? Quando você faz um exercício multiarticular, você fica bastante fadigado. E se você vai fazer o segundo multiarticular, você vai ter que reduzir muita carga e fazer poucas repetições também. Nesse caso, o segundo exercício, você fazendo monoarticular, você trabalha mais no músculo-alvo. Porque no primeiro exercício, que é multiarticular, além do peitoral, eu também estou trabalhando deltoide anterior e tríceps. Então, se no segundo exercício eu também for trabalhar esses músculos sinergistas, aí realmente vai ficar muito difícil. Eu vou fadigar provavelmente o deltoide anterior e tríceps antes do peitoral. Por isso que eu escolhi no segundo exercício o crucifixo, porque o crucifixo não tem muita ativação do deltoide medial e nada de tríceps. Então aí eu consigo fazer supino com uma carga elevada, no segundo uma carga mais baixa, mas ainda assim uma carga legal, e eu não vou fadigar ainda mais o meu deltoide anterior, ou pelo menos muito mais, e nem o tríceps. Então, essa estratégia é muito boa também. Dica do Dan número 3. Faça primeiro exercícios mais difíceis ou que tenham mais carga, para depois fazer os exercícios mais fáceis ou com menos carga. Então, vou dar um exemplo para vocês agora de bíceps. Então, se você, por exemplo, fazer primeiro rosca direta, para depois fazer rosca Scott, isso não seria muito legal. Por quê? Quando você vai fazer rosca direta, você, mesmo roubando bem pouquinho, mas você ainda rouba um pouquinho, o braço mexe um pouquinho, você pode mover um pouquinho do tronco, o movimento é mais fácil, né? O braço, ele não fica apoiado em nada, ou seja, você não vai trabalhar ele 100% de forma isolada, né? Você tem um leve balanço, ok. É um movimento mais fácil. Quando você vai fazer rosca Scott, você já começa o exercício em desvantagem com relação ao torque. Ou seja, você mantendo o braço nessa posição, você já está com muito mais torque. Ao contrário do rosca direta, que nessa fase aqui tem pouca ativação e aqui você entra na zona de descanso. Então no rosca Scott, já na primeira repetição, já é mais difícil do que as primeiras repetições do rosca direta. Então imagina você fazer rosca direta, fadigou, foi até a falha, e aí você vai começar a fazer rosca Scott. Sendo que rosca Scott, você não vai roubar nada, você fica com o braço apoiado. E, devido à posição do braço, a parte final do movimento, ou seja, na fase excêntrica, é a parte mais difícil de todas. Inclusive, é aconselhado que, geralmente, para a maioria das pessoas, você não alongue todo o braço, pois pode haver um rompimento do bíceps. É muito comum essa lesão, inclusive no rosca Scott. Então, qual que é o ideal nesse caso? Você faz primeiro o rosca Scott, que é bem mais isolado, bem mais concentrado, aí depois você vai para o mais fácil, que é a rosca direta. Dica do Dan número 4. Suponhamos que o seu treino geralmente dure 1 hora, mas hoje você tem apenas 45 minutos para fazer o treino. Se você usar a técnica bicep em todos os exercícios, você vai acabar na média de 35 minutos. Ou seja, você ainda teria 10 minutos. E aí, eu aconselho você a utilizar a técnica bicep nos primeiros exercícios de carga de agrupamento muscular ou nos 2 primeiros. Porque aí vai durar mais ou menos 45 minutos, que é o tempo que você tem. Porque se você usar a técnica bicep em todos os exercícios durante o treino inteiro, sendo que não há necessidade, você tem 45 minutos e não 35, vai ficar muito cansativo e vai acabar baixando performance, principalmente, né, lógico, quando você estiver mais próximo do final do treino. Então, desse modo, você consegue treinar o treino mais rápido e, simultaneamente, obter o máximo de performance sem ficar extremamente cansado, sem ter que reduzir muito a carga dos últimos exercícios, das últimas séries. Então, eu aconselho isso para todos vocês. Dica do Dan número 5. Se você não está com um bom condicionamento cardiorrespiratório, eu indico a você, entre uma série e outra do bicep, descansar 10 a 15 segundos. Porque se você não está com um bom condicionamento cardiorrespiratório, você vai fazer o primeiro exercício de forma, entre aspas, tranquila. No segundo exercício, você provavelmente vai fadigar a condição cardiorrespiratória antes do músculo. Então, nesse caso, é uma adaptação, porque a técnica original é o descanso mínimo possível, que seria na faixa de 5 segundos, talvez uns 7 segundos, né? Então, 10 e 15 acaba passando um pouco. Só que não tem problema, porque você ainda está dentro da mesma série. Pois, segundo a ciência, você só está em outra série quando o descanso é de 30 segundos ou mais.
Se você descansou 10 ou 15 segundos, você está dentro da mesma série. Apesar que muda um pouquinho a característica da técnica original, que é descansar o mínimo possível, mas é melhor você fazer desse modo e conseguir, no segundo exercício, fazer uma execução razoável, um número de repetições para razoável, uma carga razoável, do que você não descansar nada e vai lá e faz 2 repetições com um momento descontrolado, que você já está muito fadigado, você falha o cardiorrespiratório antes do músculo, então isso não é interessante. Pensando em ganho de força máxima, o bicep ele não é bom, por 2 motivos. Primeiro que o bicep vai fazer a primeira série na média de 8, 10 repetições, pelo menos 6. Quando é treino de força máxima, o indicado é de 1 a 5 repetições. O segundo motivo, e principal, é que no bicep você não tem descanso, o descanso mínimo. Quando você vai fazer um treinamento de força, o ideal é você fazer, vamos supor, você vai fazer de 1 a 5 repetições e você vai descansar 2, 3 minutos ou mais entre uma série e outra. Então, é totalmente antagônico, tá? Agora, o bicep, com o objetivo em hipertrofia muscular, resistência, melhora do sistema cardiorrespiratório e uma melhor queima de calorias, aí ele é super indicado. Uma coisa muito importante, se você treina com baixo volume, intensidade, frequência e densidade, eu aconselho você não fazer a técnica bicep e nenhuma outra, porque você primeiro deve ajustar essas variáveis para aí sim começar a aplicar no seu treino as técnicas avançadas. Essa técnica ela é indicada para intermediário e avançado. E por que eu não indico para iniciante? Iniciante tem uma condição de coordenação motora e também equilíbrio, dependendo do exercício que fizer, menor, né? Então, se você vai fazer o primeiro exercício já com dificuldade, já com baixa coordenação motora, tal, até a falha, ou mesmo que for próximo dela, quando você for fazer o segundo exercício, certamente você terá ainda mais coordenação motora, fora que você já está bem desgastado da primeira, você não tem esse costume de treinar até a falha, muito menos costume de fazer 2 exercícios seguidos sem descanso. Então aí, no segundo exercício principalmente, ele vai sair com baixa performance e com uma execução ruim ou às vezes até péssima. Agora vamos às recomendações. Não é indicado você fazer o bicep em exercícios que você tenha que ter muito deslocamento ou demande muito tempo para montar a máquina, ou colocar as anilhas, etc. Porque o ideal é você descansar o mínimo possível. E se você vai sair daqui, lá do outro lado da academia, e ainda por cima ter que ajustar, você vai ter descansado aí 30 segundos ou mais. E a técnica, o ideal é que o descanso seja mínimo, como por exemplo 5 segundos, no máximo 10 segundos. Então não indico você a fazer isso. Mais uma recomendação. Aliás, tem várias, hein? Vou passar para vocês várias recomendações. Não é indicado vocês fazerem, por exemplo, a técnica bicep. Vamos supor que você faça agachamento livre com barra. É super cansativo. E aí depois você vai fazer um exercício muito complexo e você vai estar super fadigado. Então, por exemplo, agachamento búlgaro. O agachamento búlgaro, ele é unilateral e exige muito equilíbrio, muita coordenação motora e muita força também. Então, quando você for fazer o agachamento búlgaro, você certamente vai executar de uma forma muito ruim, com baixa carga, não vai obter performance. Então, eu não indico vocês fazerem um exercício extremamente cansativo, né, como agachamento, e depois partir para um outro que é bem difícil a execução. Também não recomendo você fazer a técnica bicep fazendo um primeiro exercício como levantamento terra. O levantamento terra, em primeiro lugar, ele trabalha 9 músculos do corpo inteiro. 9 músculos. É muitos músculos, né? E ele é extremamente cansativo. Eu julgo, assim como muitos, o exercício mais complexo de todos para executar e também o mais cansativo. Então, depois que você faz o terra, a única coisa que você precisa é de descanso. Se você vai fazer um outro, você não vai conseguir devido ao seu sistema cardiorrespiratório e ou devido à fadiga muscular. Então, é melhor você nem tentar. Outra recomendação é você não utilizar a técnica em exercícios multiarticulares, como por exemplo costas e peitoral, se você não tem pelo menos um razoável condicionamento cardiorrespiratório. Porque mesmo você utilizando aquela dica que eu dei agora há pouco, você vai descansar de 10 a 15 segundos, mesmo assim, você provavelmente não vai conseguir fazer o segundo exercício até a falha muscular. Por quê? O que vai ocorrer? Você vai fazer um exercício monoarticular, vamos supor, supino com halteres, já vai estar muito fadigado o sistema cardiorrespiratório. Quando você for fazer o segundo, por exemplo, supino inclinado com halteres, você vai falhar o sistema cardiorrespiratório antes da musculatura. E aí isso não é nada interessante. Então, também não recomendo. Não faça um exercício simultâneo e um unilateral. Vou explicar por quê. Então, por exemplo, você faz lá puxada à frente, simultânea.
Na sequência, você vai fazer um unilateral, que é remar da máquina, né, unilateral. O que acontece? Eu saí de um exercício, trabalhando o latíssimo dorso dos dois lados, obviamente, e vou para um unilateral. Com relação a esse braço aqui, essa parte dorsal do lado direito, ok. Eu saí de um exercício e já estou fazendo outro sem descanso. Mas concorda que o outro está descansando? E aí depois eu vou lá fazer o outro, já descaracteriza a técnica. A técnica é você trabalhar os músculos, todos eles, no exercício que você tiver proposto a fazer. Na sequência, sem dar descanso para os mesmos músculos, você fazer outro exercício. Então, não faça um simultâneo e um unilateral. Não utilize outras técnicas avançadas juntamente com o bisete. Então, por exemplo, você usar a técnica de roubo ou repetições parciais, pois você deve treinar até a falha, por exemplo, né? Rosca direta. Você deve treinar até a falha. Mas, se você vai usar, após a falha, usar a técnica de roubo para sair mais algumas, aí você estaria treinando além da falha. Ou usar repetições parciais, também você está treinando além da falha. Quando você for fazer o segundo exercício, você vai ter que derrubar muita carga ou fazer muito por repetições. Então, treine até a falha, mas não utilize mais técnica avançada além do bicep que você já está utilizando. E a última recomendação é você descansar pelo menos 1 minuto entre cada série bicep. Então você faz lá uma série, na sequência você já faz a outra, e aí descansa pelo menos 1 minuto para voltar a fazer. Senão você não vai conseguir fazer com uma boa performance, não vai conseguir manter a mesma carga, vai ter que baixar muito o número de repetições, então também não indico. E agora, para finalizar, 2 coisinhas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também ative o sininho, pois assim você irá ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para todos vocês, com muito amor, carinho e dedicação. E a outra coisa, que eu fiz um vídeo bem legal, que eu vou pedir para vocês clicarem aqui do lado, que o vídeo é: você estava fazendo errado, a diferença entre bicep, série composta, etc, etc. Então tá sensacional, clique nesse vídeo aqui que vocês vão conferir todos os detalhes. Então já sabe, né? Vamos que vamos para cima.